Excelente noite para você que está aí acompanhando com atraso esta live de hoje. Você que está aí acessando o Facebook do Leal, muito obrigado por ter aguardado. Problemas técnicos, coisas de Facebook, mas enfim, conseguimos corrigir as falhas e estamos aqui para trocarmos ideias, conhecermos um pouquinho mais daquilo que ainda desconhecemos e com certeza nos alimentarmos de todas estas energias benfazejas, salutares que o universo dispõe a cada um de nós. Antes de iniciarmos a nossa live de hoje, eu convido você que está aí do outro lado, se possível, a fechar os olhos. E vamos juntos nesta conexão, nesta sintonia com o mais alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, agradecendo a Jesus por ser a luz de nossos caminhos, agradecendo também aos nossos mentores, guias, protetores, a todos os nossos amigos espirituais que torcem para que sejamos e estejamos cada vez melhores. Que possamos, então, com esta sintonia com o mais alto, buscarmos recordar aquela frase de Emmanuel que diz: o conhecimento paira em todo o universo, mas cabe a cada um de nós alcançar, assimilar e vivenciar. E assim, vamos dando início a esta palestra no dia de hoje e que possamos estar sintonizados com o bem, afinal de contas, não existe aquela frase que diz ano novo, vida nova. Vamos deixar o passado como aprendizado, aproveitar o presente como uma grande oportunidade para criarmos um futuro diferente e melhor. Para isso, precisamos estar diferentes e melhores, não é isso? Precisamos rever alguns conceitos, mudar alguns hábitos, trazer para o nosso aprendizado a força, a vontade para esquecermos aquilo que precisa ser esquecido e lembrarmos daquilo que precisa ser lembrado hoje e sempre. Muitas vezes carregamos pedras da mágoa, do rancor, da ira, do ódio e não nos libertamos para uma nova situação, para um novo ciclo, para mais uma oportunidade de vivência e experiência de aprendizado. Então, começamos falando sobre este grande evento. Ano novo, vida nova. E você, como é que está com a sua perspectiva para 2021? Se você deseja sorrir, inicie hoje sorrindo. Cultive a alegria da felicidade que você almeja ter. Tudo isso depende da maneira com que você lança para o universo, porque ele, o universo, entenderá o recado. Se você produz pensamentos positivos, atrairá energias positivas. Se você tirar da gaveta da vida aquele arquivo que você, ano após ano, fica se prometendo, você conseguirá colocar no seu planejamento da transformação moral. Sabe aquele planejamento que muitas pessoas dizem assim: ah, no ano passado não deu, mas neste ano vai ser diferente, eu vou conseguir fazer isso, aquilo outro. E aí vão se passando os meses e as pessoas muitas vezes ficam sempre agarradas à promessa e esquecem da atitude, da ação. Então, nada melhor do que iniciarmos esta semana, primeira semana de janeiro, onde estamos aqui realizando essa palestra junto ao Leal, que possamos ter a certeza que temos as condições necessárias para não só construirmos sonhos, mas transformá-los em realidade. Entendeu? Temos plenas condições de não só construir sonhos, mas transformá-los em realidade. E como? Vamos continuar com aquele velho conceito, com aqueles velhos hábitos, pedindo para Deus, pedindo para Jesus? Ou vamos começar a colocar na prática tudo o que já aprendemos dentro do Espiritismo? Entendemos que o progresso do espírito se dá com a capacidade intelectual que é adquirida, não é isso?
temos sempre esta questão a pensar e repensar. Só um instantinho que nós estamos aqui com a Sandra na produção. O som está baixo, melhorou. Agora nós estamos com o microfone bem próximo aqui. Melhorou? Vamos dando feedback aqui. E agora? Melhor. Bom, enquanto vem o feedback, vamos retomando aqui a nossa live de hoje. Bom, eu estava falando sobre a questão do progresso espiritual. Pois bem, vamos buscar qual que é o reconhecimento. Todos nós temos talentos e isso não pode ser esquecido. Celso, eu não tenho nenhum talento. Como não? Muitas vezes a gente acaba valorizando muito mais os aspectos negativos do que os positivos. E por isso que muitas vezes não encontramos nenhum talento. Mas todos nós temos talentos, afinal de contas, todos nós chegamos no grau evolutivo do qual nos encontramos justamente colocando estes talentos na prática. Então nós somos uma resultante de todas as nossas experiências, tanto no campo físico quanto espiritual. E por isso é que nós podemos afirmar que sim, nós temos condições do passo adiante. E para entendermos isso, precisamos olhar para dentro de nós com olhos melhorados. Aprender a olhar-se com olhos mais tranquilos, de paz, de serenidade, de fraternidade. Muitas vezes a gente se culpa tanto, muitas vezes a gente acaba atraindo as energias negativas por conta destas culpas. Muitas vezes a gente acaba colocando na mochila da vida as pedras que a gente encontra no caminho, em vez de entender que as pedras que encontramos no caminho reforça a nossa força interior e que muitas vezes a gente não reconhece, porque como é difícil entender que a dificuldade nada mais é do que uma oportunidade para olharmos para trás e percebermos que já estamos muito melhores do que estávamos em um passado não muito distante. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite para começarmos a pensar no progresso do espírito, reconhecendo qual é o seu talento, qual é a sua perspicácia espiritual que você quer colocar no seu dia a dia. O que você almeja, o que você deseja para 2021? Tirando aquelas frases clichês. Ah, eu quero saúde, eu quero paz, eu quero fraternidade. Ok, tudo isso é um resultado. Mas para alcançarmos os resultados, nós precisamos do quê? Das metas. E para colocarmos as metas em dia, nós precisamos reconhecer os talentos que temos para cumprirmos estas metas até alcançarmos o resultado que almejamos, que desejamos. Bacana? Então, vamos pensar comigo. Celso, eu tenho força interior. Eu sou uma pessoa que não desiste fácil das coisas, por mais difíceis que elas estejam. Isso é fundamental pensarmos das coisas como elas estão e não como elas são. Quando nós dividimos esta questão do estar e ser, nós entendemos que estar é temporário, o ser é contínuo. Então eu preciso entender que aquela fase ruim está e não é. Entendeu? Está, e como diz o próprio Chico, tudo vai passar. E é isso que eu preciso me concentrar. Se eu sei que tudo vai passar, eu preciso entender como fazer aquilo passar. Só ficar sentadinho no banquinho do comodismo, pedindo para Deus, não vai ser o suficiente. Então, o que eu preciso fazer? Celso, você disse que eu preciso reconhecer os meus talentos. Eu preciso buscar o que há de melhor dentro de mim. Ok. E como colocar tudo isso na prática? A vida nos apresenta inúmeras oportunidades de colocarmos o que há de melhor no dia a dia, no nosso cotidiano. Precisamos observar os sinais.
A cada instante, a cada momento, nós temos o chamamento para colocarmos em prol de nós mesmos e do próximo aquilo que pode beneficiar tanto um quanto o outro. E para isso nós precisamos deixar a cadeirinha de vítima, o sofazinho de coitados, porque são confortáveis e muitas vezes nós ainda aceitamos estas situações. Na minha vida nada dá certo, tudo que eu tento, tudo que eu começo eu não consigo terminar, tudo que eu procuro realizar eu não consigo, não tenho estímulo, não tenho esperança de mudar alguma coisa. Precisamos mudar este foco, esse prisma, este olhar. Lembra que eu falei para você que nós precisamos de um olhar melhorado para nós mesmos? Recordando, se todos nós temos talentos e temos condições do passo adiante, nos colocarmos como vítimas e coitados não será a melhor maneira para encontrarmos as portas que desejamos para sairmos destas situações temporárias que nos fazem mal. Precisamos entender que cada um de nós, sim, tem condições. Eu tenho, você tem. Então vamos colocar uma meta. Qual é a meta para o próximo minuto? Mudar o meu pensamento. Se antes eu me colocava como coitado, agora eu vou me colocar como uma pessoa com oportunidades. Se eu ainda me associava a mentes negativas, com sentimentos, com pensamentos, com palavras negativas, eu preciso mudar esta sintonia, esta frequência. Criar uma atmosfera, uma psicosfera, da qual me associe àquilo que eu quero. Conhece aquela frase que diz assim: eu posso, eu consigo, eu faço, eu posso, eu consigo, eu faço? Pois é, esta frase liberta a mente antes atrelada, associada ao pessimismo e nos associa ao otimismo. Nos tira daquela zona de conforto e nos coloca numa zona de confronto. O que seria a zona de confronto, Celso? É a zona de ação, onde cada um de nós tem a possibilidade de fazer o seu melhor hoje e sempre. Zona de ação, deixar o passado no passado como aprendizado e no presente fazer aquilo que nós precisamos realizar para alcançarmos este futuro promissor para cada um de nós. Fazer o bem. Existe uma frase de André Luiz que diz que fazer o mal é quando nós deixamos de fazer o bem. E olha só que interessante, existe uma outra frase que diz que o mal é todo o bem que deixamos de fazer. Então, quantas vezes ainda encontramos pessoas que dizem assim: ok, eu não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Esta é a questão. Não adianta você ficar em cima do muro. A doutrina espírita é muito clara quando diz que precisamos do sim, sim, não, não. Não dá mais para ficar no meio termo. Precisamos assumir responsabilidades. E assumir, fazer o bem é um compromisso já assumido pelo Espírito antes de reencarnar. Eu tenho esse compromisso, você tem esse compromisso, afinal de contas, reencarnamos para evoluirmos, certo? E nós só conseguiremos alcançar este objetivo quando entendermos que não estamos aqui reencarnados a passeio, e sim que estamos aqui com plenas condições de não só aprendermos, mas ensinarmos e, consequentemente, fazer o bem a quem precisa do bem. Existe uma frase que eu acho fantástica que diz assim: ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender, assim como ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas eu não sou culto, eu não tenho intelecto abastado para de repente aconselhar ou quem sabe ajudar alguém. Lembra que eu falei? Deixa o sofazinho, a cadeirinha do vitimismo para trás
É momento de encontrar o que há de melhor em você. Não precisamos de palavras rebuscadas para ensinar, ou melhor, para aconchegar alguém. Podemos utilizar o nosso verbo. As palavras são movidas pelos sentimentos. E olha só, quanto nós podemos doar com aquilo que existe de melhor em cada um de nós. Podemos, se não falar, ouvir. Quantas pessoas precisam de alguém para ouvi-las? Quantas pessoas procuram alguém para ouvi-las? Não precisa falar nada. Alguém daqui já ouviu falar que o abraço diz muita coisa? E que às vezes a gente não precisa falar nada, é só dar um abraço, fazer aquela transfusão energética que a pessoa já se sente abraçada, aconchegada? É isso. Muitas vezes a gente ainda interpreta que para fazer o bem precisamos realizar grandes situações. E para isso eu tenho uma frase que diz assim: são os pequenos gestos que geram as grandes transformações. É justamente naquele gesto que você, talvez, ainda pense que é pouca coisa, mas que para o outro é algo grandioso. Sabe aquele momento em que você se doou para ouvir o outro e que para você talvez tenha sido nada, mas que para o outro tenha sido tudo o que ele precisava naquele momento. E é isso que nós precisamos entender, que cada um de nós estamos atrelados, não só pelas mentes, através dos pensamentos, mas dos sentimentos, das emoções. E quando nós entendemos o verdadeiro significado da palavra irmão, irmandade, é que entendemos o porquê Jesus se coloca como o irmão maior, nosso mestre e amigo, modelo e guia. Porque a palavra amor nos une, não só mentalmente, mas emocionalmente. E precisamos agarrar este sentimento e vivenciá-lo no nosso dia a dia. Primeiro conosco, porque ninguém ama o outro sem antes se amar. Ninguém respeita o semelhante sem antes se respeitar. Então precisamos aprender a exercitar conosco e naturalmente com o outro. Bacana? Estamos numa situação onde precisamos aprender a melhor se colocar em nossas vidas, em nossas existências. Vou dar aqui uma olhadinha para ver se já tem alguém participando, se já tem alguém aqui conosco. Eu tenho aqui, estou visualizando 2 comentários apenas. Vamos ver se tem mais aqui. Tenho da Mara Araújo e tenho da Elza Silva, por enquanto. Se você que está aí do outro lado quiser participar, é só você deixar o seu comentário. Ah, tem mais aqui, ó. Alexandro, boa noite, família leal. Ele fala de Ilhéus, Bahia. Boa noite para você, Alexandro. Muito obrigado por você estar aí do outro lado acompanhando. A Edileuza, Maria Custódio, boa noite a todos. Boa noite para você, Edileuza. Maria de Souza, boa noite, Celso. Feliz ano novo. Para você também, Maria. Boa noite. Muito obrigado por você estar aí conosco, acompanhando. A Odete Lourenço, boa noite a todos. Boa noite, Odete. Feliz ano novo para você. Cristiane Freitas também desejando uma boa noite. A Michele Soares também. Boa noite, Michele. Boa noite, Cristiane. Maria de Souza Ribeiro, boa noite. Feliz ano novo. A nossa querida família Amor e Luz e amigos presentes. Bacana, Maria de Souza. Muito obrigado aí pela sua participação. A Odete tinha falado anteriormente que o som estava baixo. Acredito que tenha melhorado, até porque as pessoas não estão mais reclamando. Então, bacana. João Batista Nunes, boa noite, família leal. Boa noite para você, João. A Floricélia Maria Santos Cerqueira, realmente som baixo. Acredito que já tenha mudado, melhorou. Alexandro dando um feedback, melhorou. Simone Dias continua baixo. Michele Soares, melhorou. Que boa.
Então faz o seguinte, tenta dar um ganho aí no seu computador ou no seu celular, bacana? A Floricélia melhorou um pouco, a Maria de Fátima Carnais deixando aqui um coraçãozinho. Uma boa noite para você, Maria. A Isabel Helena participando aqui com a gente também. Isabel, muito obrigado por você estar aí acompanhando a nossa live. A Regina Ribeiro desejando boa noite juntamente com Eidmar, a Elizabeth Cordeiro. Boa noite para vocês. E nós estávamos falando, vou deixar por aqui, porque aí se tiver mais participações eu vou lendo e registrando aqui a presença de todos vocês. Bacana? Então estávamos falando sobre como começar o ano com o nosso foco. Foco, fé. Não é assim? Precisamos da fé, acreditar, precisamos do foco para termos a atitude e ação. Existe uma frase extraída do Evangelho que diz: a fé sem ação é morta. Então não adianta só ficarmos ali aguardando, esperando as coisas acontecerem. Precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Celso, eu tenho um talento incrível, mas não consigo arrumar um bom emprego. Um exemplo. Então vamos fazer o seguinte: procure ter o seu foco naquilo que você faz de melhor, engrandecer o seu currículo com aquilo que você tem de melhor e apresentá-lo, porque o não todos nós já temos. Se nós não levarmos, divulgarmos, pulverizarmos tudo isso, ou seja, multiplicarmos essas informações, as pessoas não saberão daquilo que fazemos. E muitas vezes a gente cai de novo lá no vitimismo, e nada que eu faço dá certo. Porque às vezes a gente fala para uma pessoa, para duas pessoas e não temos o feedback que aguardávamos ter. E aí falam, melhor desistir. Não desista. Aproveite este seu talento para incentivar. Porque olha só, muitas vezes nós não temos o feedback que aguardamos, mas pode ser um estímulo para uma outra pessoa que esteja se perguntando o que ela pode fazer para sair daquela situação da qual se encontra. Passamos por um ano, 2020, foi um ano realmente assim de criar possibilidades. Muitas pessoas se reinventando, pessoas procurando fazer o que podiam fazer, realizar, justamente para que a gente conseguisse ter aquilo que precisávamos ter, não é? Seja ela a renda, seja a paz interior, mas todos nós, de uma certa forma, criamos um caminho, uma situação para que a gente se reencontrasse. 2021 não é diferente, até porque nós temos algumas perspectivas, sim, temos a perspectiva de termos a vacina em São Paulo, ok, no resto dos estados aqui do nosso país, assim como no mundo, ok. Mas o que eu posso fazer agora? O que eu posso atrair de energia saudável, salutar agora? Voltamos ao ponto: pensamento, sentimento, atitude e palavras. Precisamos, a partir de agora, mudar o nosso foco. Termos a fé, sim, acreditar, mas fazer diferente. Deixar de pedir e sim passar a agradecer. Deixar de pedir como, Celso, se eu ainda preciso pedir para que Deus me dê força, para que Deus sustente a minha fé, para que Deus me dê isso ou me dê aquilo. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Lembra que eu falei para você que o passado passou e que o presente precisa ter olhos melhorados para entendermos a situação da qual estamos? Sim, estamos na era do conhecimento, onde cada um de nós tem a oportunidade de buscar o esclarecimento e entender que não adianta pedir e esperar, e sim trabalhar para progredir, porque Deus trabalha constantemente para que sejamos e estejamos melhores a cada reencarnação. Deus já fez e continua fazendo a parte dele. E nós muitas vezes não fazemos a nossa e queremos enxergar a diferença em nossas vidas. Precisamos entender que as coisas só melhoram quando nós melhoramos. As coisas só melhoram quando nós melhoramos.
Não existe outro ponto a ser modificado, alterado, e sim dentro de nós, e não mais fora de nós. Quer uma vida mais saudável? Tenha pensamentos saudáveis, sentimentos saudáveis, atitudes saudáveis. Celso, eu preciso de força. Olhe para dentro de você, dentro de si mesmo. Sim, olhe agora. Como que eu vou me olhar? Feche os olhos. Não enxergue com os olhos do corpo. Aprenda a enxergar com os olhos da alma. E aí você com certeza enxergará o que há de melhor em você. Pegue este melhor e transforme o seu corpo espiritual em luz. Eu posso, eu consigo, eu faço. Eu posso, eu consigo, eu faço. Comece a mudar estas sintonias e eu tenho certeza que você encontrará a porta de saída para todas essas dificuldades das quais você se encontra neste momento. Tudo depende daquilo que você ditar, porque você é o que você pensa, você é aquilo que sente, você é aquilo que faz, você é aquilo que fala. Então, mude a sua conduta, a sua postura, e eu tenho certeza que o aspecto espiritual contribuirá para que você esteja cada vez mais sintonizado com as energias curativas, salutares, benfazejas que todos nós almejamos ter, não só no corpo físico, mas principalmente no aspecto espiritual. Como chegar para transformar esse bem que queremos para nós e para os outros na realidade da vida? É fácil. Basta lembrarmos o que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Lembra que Jesus disse que nós somos luzes, que nós somos deuses? Muitas vezes, talvez ainda pela incompreensão, queremos acreditar que Deus tem que nos dar a luz que já temos em nós, ou que Jesus precisa dar a luz dele para que estejamos iluminados. E não, é o pensamento do pretérito que não cabe mais no presente, muito menos caberá no futuro. Precisamos entender que os ensinos de Jesus, que ainda estão conosco há mais de 2000 anos, são para serem colocados na prática. Lembra quando ele disse: vá e não peques mais? O que Jesus quis dizer com esta frase? Vá e não peques mais. Não faça novamente aquilo que ao invés de lhe ajudar, lhe prejudicou. Entendeu? Em vez de criar o mal, crie o bem. E nós, muitas vezes, invigilantes, continuamos com os mesmos pensamentos. Sabe aquelas pessoas que ainda pensam assim? Eu sou assim e não mudo. Querem gostar de mim, gostem do jeito que eu sou. Eu sou assim e vou ser assim a vida inteira. Ok, mas onde está a evolução nesta frase? Se a evolução está justamente em você ser e estar melhor a cada dia, a cada instante, a cada momento. Estar diferente, estar melhor. Então, esta frase, eu sou assim e não mudo, querem gostar de mim, gostem do jeito que eu sou, não cabe mais. Isso é pensamento do pretérito. Se você deseja mudar a sua vida, deixe esta informação no passado, aprenda com ela, para que no presente você consiga criar sintonias, frequências cada vez mais salutares, para que você entenda a vida cada vez melhor. Entender que cada um de nós reencarnou justamente com este compromisso, nos transformarmos e não esperarmos que algo ou alguém nos transforme. Estamos aqui para buscarmos o intelecto, sim, o conhecimento, e não para pedirmos para que Deus nos dê sabedoria.
Estamos aqui para aprendermos a reforçar a nossa fé, passando por todas as dificuldades que se encontram em nossas existências. E não para pedir para que Deus arranque do nosso caminho estas mesmas dificuldades. Estamos aqui para promover a força interior, para colocarmos esta força firme e forte no propósito do bem, e não para esperarmos que a força que precisamos venha de fora para dentro, sendo que esta expressão se dá de dentro para fora. Celso quer dizer então que a gente não pode pedir nada para Deus, a gente não pode pedir nada para Jesus. Olha só, tudo aquilo que nós precisávamos e que ainda precisamos estava e está ao nosso alcance. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Sabe aquela questão que muitas vezes a gente se associa a aquele santo colocado pela Igreja Católica, mas que nós podemos falar Tomé, que é conhecido como São Tomé, que só acredita vendo? Pois é, muitas pessoas ainda colocam a sua fé em prova só se ver aquilo. Se eu ver tal situação, eu passo a acreditar. Olha só, caminho inverso. Eu estou esperando o resultado antes de iniciar o processo? Não. Eu preciso construir o edifício para que o edifício fique pronto. Eu só vou acreditar se eu ver o edifício pronto. Aí eu vou acreditar se eu tenho condições ou não de construí-lo. Não tem condições de pensarmos desta maneira. Esta é a fé cega. E a fé raciocinada é aquela que nos ajuda a pensar, a repensar, a refletir. Lembra que eu falei para vocês, para você em especial, que está agora se questionando, falar assim, mas como substituir uma fé cega enraizada por uma fé raciocinada? Esta fé cega enraizada já foi colocada à prova há muitos séculos e precisamos aprender a deixá-la lá atrás. Precisamos aprender como deixar esta fé enraizada no passado, passando a enxergar a fé de uma outra maneira. Se antes eu acreditava que fé era simplesmente acreditar em Deus e tudo o que eu necessito estará sendo provido, eu já entendi que a fé raciocinada é acreditar em Deus, acreditar em mim e começar a trabalhar em prol de mim mesmo. Eu preciso fazer com que eu tenha condições de alcançar as metas, os objetivos. Quer tirar boas notas no colégio, na faculdade? Estude. Sabe aquelas pessoas que não estudam e no dia anterior, aflitos, falam, ai Deus, me ajuda a tirar uma boa nota amanhã na prova? A pessoa não estudou e quer que Deus o ajude a tirar boas notas na prova. Esse pensamento não cabe mais no presente. Se você tem algum amigo que tenha pensado desta maneira, deixe esse pensamento no passado. Não cabe mais dentro da era do conhecimento. E aquele outro amigo que falava assim, ah, Deus, me ajude a conseguir um bom emprego, só que ele não procurava alimentar o seu currículo. Tem vários cursos online onde cada um de nós pode procurar obter mais informações, certo? Ah, não, mas quantas horas? 36 horas, muito tempo. Mas são pessoas que acabam vendo muito tempo para adquirir um conhecimento, mas não vê muito tempo para fazer uma maratona em uma determinada série. Passa às vezes o dia inteiro assistindo uma série. E isso faz com que a pessoa continue exatamente igual. Então, vamos associar o pensamento da seguinte maneira:
Se você não muda, nada muda. Se você continua o mesmo acontecerá na sua existência. Bacana? É difícil? Vai depender de você. Você vai colocar qual grau de dificuldade na sua mudança. Eu quero, eu posso, eu faço, ou se Deus quiser as coisas vão melhorar. Foi claro, né? Eu quero, eu posso, eu faço, ou se Deus quiser as coisas vão melhorar. Ele quer. O Pai sempre quer o nosso melhor. Mas nós nem sempre trabalhamos pelo nosso melhor. Até queremos, desejamos, almejamos. Olha, eu queria tanto uma vida diferente, melhor. Bacana. Queira. Mas o que você faz, o que você está fazendo para que você consiga ter esta vida que você deseja? Quais são os talentos que você tem e que está colocando na sua vida? Na prática, no seu cotidiano? Quais são as possibilidades que você está criando? É isso. Muitas vezes a gente ainda estaciona naquela questão de, se Deus quiser, quando Deus quiser, passado. Se você pensava assim há um segundo atrás, deixe esse segundo atrás no passado. Obtenha neste novo segundo que a vida lhe proporciona uma visão diferente, melhor, mais ampla, menos limitada. Aprenda a enxergar de uma forma ampla, onde você consiga enxergar, ver, observar aquilo que precisa ser observado. Muitas vezes, muitas pessoas perdem tempo observando aquilo que não agrega em absolutamente nada na sua existência ou nas demais vida de pessoas que estão ao nosso redor. Querem um exemplo? Pessoas que muitas vezes, olha só, chegam a competir com o negativo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, Celso, como foi sua virada de ano? Foi bem, foi bacana, passei com a família, poucas pessoas para evitar aglomeração, mas tudo foi bem. Minha passagem foi horrível. É mesmo? Mas por que horrível? Você está com saúde, você está bem. E você começa a lançar situações positivas e a pessoa vai rebatendo aquilo. Não, eu não passei com fulano, com cicrano. Foi horrível. Esse ano aqui. Quantas pessoas gostariam de passar o ano da maneira com que esta pessoa passou e que ela não valoriza? Então, lembra que eu falei? Às vezes a gente acaba valorizando coisas que nos fazem mal, situações que nos fazem mal, e precisamos aprender a valorizar situações, coisas, pessoas que nos fazem bem. Colecione bons momentos. Mas olha, que o ano de 2020 foi terrível. Porque, olha, em dezembro aconteceu não sei o que, novembro, outubro, setembro, agosto. Ok. Procure ver o que aconteceu de bom em dezembro, novembro, outubro, setembro. Às vezes, a gente, como eu disse anteriormente, valoriza muito mais as coisas negativas e aí a gente deseja, almeja e quer ter na vida coisas positivas. Não funciona. Ninguém colhe aquilo que não plantou. Então, vamos aprender a ressaltar as coisas positivas? 2020 foi um ano de aprendizado. Foi um ano desafiador para muitos de nós. Enquanto espíritos, com certeza. Porque muitos aprenderam ou não a enxergar o outro com mais empatia, encontrando no outro o seu verdadeiro semelhante. Olha a oportunidade que tivemos em 2020. Claro, com vários desafios, sim, maiores do que nos anos anteriores. Mas se pararmos para pensar, quantas coisas positivas tivemos no ano passado? Por que contabilizar as coisas negativas em vez de contabilizar as coisas positivas?
Sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, aquilo acabou com o meu dia, aquela pessoa acabou com a minha festa, aquele comentário acabou com a minha vida, e assim sucessivamente? Pois é, qual é a força que você está dando para aquela pessoa, para aquela frase, para aquela situação? Qual é a força que você está dando para continuar naquela situação que você se encontrava? Magoado, chateado, com raiva, sentindo ira. Precisamos dar forças para aquilo que nos fazem bem. O comentário do outro é do outro. E nós muitas vezes agarramos e tomamos posse como se aquilo fosse uma verdade e vivemos com aquilo anos, séculos. Quantos obsessores ainda não continuam procurando os seus adversários? Quantos obsessores ainda alimentam a vingança por situações ocorridas há séculos? Justamente por não esquecerem, justamente por relembrarem todo momento aquela sensação de raiva, de ira, de ódio. E nós, muitas vezes, esquecemos que o veneno que lançamos ao outro é o mesmo veneno que ingerimos. Todas as vezes que nós recordamos das situações ruins e negativas que passamos em nossas existências, nós revivemos, ou seja, vivemos novamente aquela situação. Sabe aquele veneno que nós ingerimos naquela situação, passamos a ingerir novamente quando recordamos dela. Vivenciamos novamente aquela sensação de raiva, de ira. Ficamos ali procurando na mente o que podemos fazer para dar uma resposta à altura. Perdemos tempo para utilizarmos a nossa inteligência a favor e passamos a utilizar a nossa inteligência contra os nossos princípios, contra nós mesmos. Difícil, não é? Vai depender de como você enxerga o grau de dificuldade para se reconhecer e se transformar. Kardec deixa muito claro que nós, espíritos em evolução, reencarnamos com plenas condições de sairmos desta experiência muito melhores. Então, Celso, se todos nós temos estas condições de sairmos daqui muito melhores, por que muitos espíritos acabam saindo aqui estagnados, quando não adquirindo muito mais débitos do que quando aqui chegaram? Justamente por reforçar o pensamento do passado, em vez de trazer o presente como bússola, como orientador para melhores situações. Você já ouviu falar no GPS da consciência? Traçar uma nova rota? Sim. Sabe aquele momento de retrospectiva que a grande maioria das pessoas falam no final do ano? Ah, eu preciso fazer uma retrospectiva. Faça, mas com coisas boas. O que eu posso fazer neste ano para ampliar aquilo que eu fiz de bom, não só para mim, mas para tantas outras pessoas? O que eu posso fazer para diminuir o mal que eu causei a mim mesmo ou a outras pessoas? Como eu posso trabalhar comigo, com o que há de melhor em mim, sem terceirizar responsabilidades, sem jogar a responsabilidade da sua melhora nas mãos deste ou daquele. A responsabilidade é sua, afinal de contas, esta é a sua experiência. Agradeça a Deus por esta oportunidade. Quantos espíritos não estão no plano espiritual aguardando uma oportunidade similar à sua, de reencontrar desafetos do passado e transformá-los em amigos do presente e futuro?
Quantos espíritos não estão neste exato momento aguardando estes desafios dos quais passamos, para que eles não só corrijam, mas aprendam com eles, para que numa próxima existência ele consiga ser e estar melhor e vir numa situação de expiação ou numa situação de provas mais amena. Todos nós reencarnamos com este propósito: corrigirmos e aprendermos com os equívocos do passado. Lembra aquela situação que diz assim, que está lá no Evangelho, causas atuais e anteriores das aflições? É um capítulo a lermos, relermos, refletirmos, porque é muito importante para a nossa evolução intelectual, emocional, consequentemente moral e espiritual. Causas atuais e anteriores das aflições. Fomos nós que criamos estes empecilhos em nossas vidas. E somos nós que aprenderemos a não causar mais estes empecilhos para que não tenhamos que responder o que estamos respondendo hoje perante as nossas próprias consciências. Bacana? Eu vou ver se tem aqui algumas perguntas. Eu acredito que seja 50 minutos de palestra. Se tiver alguém que puder sinalizar aqui para a gente, a Sandra está aqui na produção. Se alguém puder passar essa informação. Se precisarmos encerrar por aqui, eu já convido a todos vocês para uma prece. Mas antes eu quero aqui registrar mais participações. Quero registrar a Miriam Capinã, boa noite família, boa noite Miriam, a Rita de Cássia, boa noite, a Floricélia deixando um feedback, ouvindo bem agora, bacana Floricélia, Miriam, mais uma vez luz e paz a todos, a Fátima Machado desejando uma boa noite, agradecer sempre e vermos que temos tudo aquilo que precisamos. Muitas vezes a gente reclama porque não temos aquilo que gostaríamos, mas nós não estamos aqui para ter aquilo que queremos, e sim para ter aquilo que precisamos. Ali Alcântara, deixando aqui a sua participação. Floricélia aqui agradecendo, deixando o seu gratidão. Hoje me peguei pensando porque estava triste, se tenho tudo, casa, comida, família, amigos. Obrigada, meu Deus, por me ajudar a refletir. É isso, Floricélia. Às vezes a gente não valoriza aquilo que temos, justamente porque almejamos, desejamos outras situações. Mas paremos para pensar numa outra situação, trazendo essa reflexão da Floricélia. Reencarnamos com propósitos. E ao reencarnarmos, muitas vezes nos distanciamos destes propósitos, porque não vem contribuir com o ego. Entendeu? Então, muitas vezes, o que a gente faz? Se afasta do compromisso assumido para se aproximar daquilo que massageia o nosso ego, enquanto precisamos estar elevando a consciência. Bacana? Kátia Cristiane, deixando aqui a sua participação, seu coraçãozinho. Obrigado, Kátia. A Alexandro aqui mais uma vez contribuindo conosco, a Isabel, a Alane Carvalho, feliz ano novo para você, Alane. Ricardo Patrícia, bacana. Fátima Machado, ser grato sempre. Aquela palavra gratidão não é à toa. E é uma palavra que muitas pessoas começaram a apresentar isso no seu dia a dia de um tempo para cá. E nós vamos entendendo o verdadeiro significado dessa palavra gratidão. É estar grato a tudo. Lembra que Paulo de Tarso disse, tudo dai graças? Tudo dai graças. Gratidão. Temos o que precisamos para cumprirmos a nossa meta neste mundo material. Fomos muito bem preparados, porque ninguém reencarna com a certeza que vai fracassar. Muito pelo contrário. Reencarnamos certos, convictos que alcançaremos o sucesso reencarnatório. É óbvio que pelo livre-arbítrio, a liberdade de escolha, o espírito pode optar em se afastar do que se comprometeu para aquilo que quer ter na sua existência. Mas, mesmo assim, não estamos sozinhos ou desamparados. Temos mentores, guias,
protetores, amigos espirituais, que nos convidam a refletir um pouco mais naquele momento onde o corpo físico descansa e somos convidados a retornar ao plano espiritual para ouvirmos destes amigos e irmãos o que precisamos escutar. Muitas vezes nós fechamos o ouvido ou os ouvidos para aquilo que precisamos ouvir, mas precisamos perceber os sinais. Estamos aqui para ouvirmos aquilo que precisamos escutar. Dói, pode doer, ok, mas vamos buscar a data de mais de 2000 anos atrás. Jesus disse aquilo que gostaríamos ou aquilo que precisávamos escutar. Continua igual. Muitos que não deram ouvidos porque não era aquilo que eles queriam escutar, estão vivendo no hoje. Pode ser eu, pode ser você, pode ser cada um de nós, que temos esta oportunidade de não só ouvirmos novamente os ensinos de Jesus, mas de aprender com eles, aprender a ser melhores, aprender que a magnitude da alma se dá na transformação provinda do esforço, provinda da dedicação e do trabalho que cada um se compromete a realizar dia após dia. É compromisso ser do bem, é compromisso pensar coisas boas, é compromisso passar a sentir bons sentimentos, é compromisso ter boas palavras. Compromisso com quem, Celso? Conosco, com a nossa própria consciência. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já ouviu dizer que as leis de Deus estão inseridas na consciência. Então sabemos o que precisamos fazer, certo? O que é certo e o que é errado perante estas leis. Então, se nós sabemos o que é certo e o que é errado, por que às vezes a gente faz o errado? O certo nos beneficia ou prejudica? Beneficia. O errado beneficia ou prejudica? Prejudica. Nós queremos ser beneficiados ou prejudicados? Beneficiados. Então por que a gente ainda faz coisas que nos prejudicam? Já pensou nisso? Pois é. E nós muitas vezes jogamos a responsabilidade para quem? Para Deus. A gente continua pisando na bola e a gente questiona Deus. A gente continua pisando na bola e questiona Jesus. A gente continua pisando na bola e questiona o mentor. A gente continua pisando na bola e questiona a espiritualidade. Pensamento do passado. Precisamos rever conceitos, mudar hábitos para sermos melhores, para estarmos diferentes. E tudo isso depende única e exclusivamente da vontade, da dedicação, do esforço que cada um impõe na sua vida. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um espírito melhor, só depende de quem? De mim mesmo. Não vai depender de você para que eu me torne um espírito melhor. Assim como não depende de mim para que você se torne um espírito melhor. Entendeu? Até porque nós podemos orientar, mas a criatura tem o livre arbítrio de querer seguir ou não aquela orientação. É como o médico. O médico ele orienta, fala, olha, pelos seus exames aqui você precisa fazer tal coisa. Ok, ele orientou. Mas vai depender do livre-arbítrio da criatura em seguir o tratamento ou interromper o tratamento. Bacana? Vamos ver se temos aqui participações. Opa, participações aqui agora da Fátima Machado, palestra preciosa, bacana, Fátima, obrigado. A Alane, gratidão, querido Celso Santos e a esta família leal. Bacana. Gente, é isso.
Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Nós já estamos nos encaminhando ao final e eu espero que estejamos melhores em 2021, não só com aqueles votos que a gente costuma, ano após ano, fazer, desejar, falar. Que possamos criar, construir tudo isso que queremos ter em nossas vidas. O ano está apenas começando, hoje é dia 6 de janeiro e nós temos plenas condições de no dia 7 estarmos muito melhores do que estávamos nos dias anteriores. E assim sucessivamente. Como? Refletindo o que eu posso fazer de bom, de bem a cada dia. O que eu preciso transformar em mim. O que eu posso realizar com as minhas próprias mãos. Quais são os meus talentos que eu posso utilizar para o meu bem e para o bem do próximo? O que eu posso fazer em prol deste ou daquele? O que eu posso contribuir para que eu seja e esteja cada vez melhor? Para encerrarmos, tem algumas pessoas que dizem assim: Celso, o que a gente pode fazer para contribuir para que este mundo se transforme num mundo de regeneração? Nada. E eu vou explicar. Porque o mundo já está se transformando. Não é esse caminho que nós iremos transformar o mundo em um mundo de regeneração. Somos nós que precisamos nos transformarmos para merecermos permanecer no mundo de regeneração. O planeta Terra está em transição, saindo de expiações e provas para o padrão regenerativo, independente da nossa mudança. Espíritos que estiverem na mesma sintonia, afinidade, sintonia, frequência, habitarão este mundo. Se eu, você não estivermos, seremos conduzidos a um outro mundo em que estejamos sintonizados. Entendeu? Não somos nós que transformaremos o planeta Terra em um mundo de regeneração. Estamos aqui para nos colocarmos na sintonia de um espírito que possa habitar o mundo de regeneração. É isso. Agradeço a todos vocês nessa primeira live aqui do ano. Eu quero agradecer a Maria, quero me desculpar com vocês. Eu acabei por problemas técnicos me atrasando um pouco, mas conseguimos fazer a nossa live, conseguimos esta reflexão para que a gente pense, repense e que a gente, nesse momento, possa elevar os pensamentos ao mais alto e que possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele nos dá, em oportunidades, em situações, para que sejamos gratos a tudo isso, a este aprendizado incrível que é reencarnar no planeta Terra durante este momento de pandemia. Que possamos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, pelos seus esclarecimentos, pelas suas vivências e experiências, a este irmão maior, a este modelo e guia, a este mestre amigo, que deixou muito claro quais são os caminhos que precisamos trilhar, quais são as atitudes que precisamos ter, quais são os pensamentos que precisamos criar, quais são os sentimentos que precisamos sentir, quais são as palavras que precisamos falar. Que possamos agradecer aos nossos mentores individuais, a estes amigos incansáveis, que dividem conosco este momento de aprendizado, que dividem conosco as nossas alegrias, as nossas tristezas, que dividem conosco este momento de despertar de consciência. Que possamos agradecer a toda a cúpula espiritual do Leal, a estes espíritos benfazejos, benévolos, que continuam nos amparando, que continuam nos assistindo, e que muito em breve estejamos fisicamente no centro,
recebendo o passe de equilíbrio, a energia de sustentação, que possamos retribuir com os nossos olhares, com os nossos corações repletos de alegria, de paz, de fraternidade, que possamos voltar a nos abraçar e que possamos aprender a valorizar estes momentos dos quais estamos distantes durante este período. Que possamos agradecer à doutrina espírita por nos trazer esta base tão fincada no bem, no amor, que possamos agradecer ao Espírito de Verdade por nos conceder esses esclarecimentos por meio desta filosofia de vida. E assim, gratos que estamos, nós vamos finalizando esta live e mais uma vez, beijo no seu coração. Muito obrigado por você acompanhar a nossa live. E antes de me despedir, eu quero aqui convidá-lo. Eu continuo com o programa Comece Muito Bem o Seu Dia, pela Rádio Portal da Luz. Você que quiser sintonizar o meu programa, para acessar é fácil, é só você buscar pela internet radioportaldaluz.com e aí você ouvirá a partir das 8 horas da manhã o programa Comece Muito Bem o Seu Dia de segunda a sexta. Bacana? Então, radioportaldaluz.com. Você acessa pela internet e você tem aí a oportunidade de acompanhar a programação a partir das 8 horas. Quero lembrar do meu canal do YouTube. Nós temos uma música nova do Vozes Eternas, para você que conhece o nosso trabalho, quiser conhecer, postei lá no canal do YouTube. Além dessa música, nós temos outros quadros, como Momento de Reflexão, nós temos entrevistas com alguns expositores espíritas conhecidos, nós temos o quadro hashtag Fica a Dica, enfim, vários quadros lá para que você curta, bacana? Para que você prestigie. Para você entrar no meu canal no YouTube, basta você acessar o YouTube e procurar o canal Celso Santos Oficial. Se inscrever, deixar o seu like, a sua curtida, compartilhar, que é muito importante. Tudo isso que você que já está meio acostumado aí com o canal do YouTube já sabe. Então, se inscreva, deixe o like e compartilhe. Bacana? As aulas online. A partir de segunda-feira, eu começo uma nova turma de aulas de canto coral, técnica vocal e também violão popular. Quer fazer? Conhece alguém que quer fazer, que gostaria de aprender? Quer ter uma nova habilidade artística? É uma meta sua para esse ano de 2021? Bora lá. Entre em contato comigo e eu dou mais informações para você. Bacana? Quero falar dos livros. Eu Sou Capaz, o livro de mensagem. Para você que quiser adquirir, entre em contato, a gente manda pelo correio. Além desses livros, eu tenho o Autocura Mente e Corpo em Equilíbrio, que nós fizemos o lançamento online, para você que quer presentear ou começar o ano com boas leituras. Só a Paz Onde Amor, em breve lançaremos o curta, já está finalizando. Em breve teremos aí esse curta que apresentaremos nas casas espíritas, torcendo para que a vacina realmente chegue a partir do dia 25 de janeiro e até março, as pessoas que precisam mais possam ser imunizadas e que a gente consiga aí ter o nosso convívio presencial. Então teremos o filme Só a Paz Onde Amor e também o lançamento, segundo livro do Alexander, que é a continuação desse primeiro. Então, para você que ainda não adquiriu o primeiro, basta você acessar lardefreiluiz.org/livraria. Aí você vai procurar o nome do autor, Celso Santos, ou Só a Paz Onde Amor. O segundo livro sai agora em fevereiro, numa palestra que eu realizarei no Rio de Janeiro, se estiver tudo certo, tudo bem com a questão da Covid. E a partir de março estaremos aqui em São Paulo e demais estados. Bacana? São esses os recados. Meu muito obrigado. E fechamos por aqui esta live, mais uma vez agradecendo a Maria pelo convite, agradecendo a todos vocês. Se cuidem e até uma próxima. Fechou? Grande abraço.